Olá, meus amigos, minhas amigas do NEF Paulo de Tarso. Um bom dia para todos. Nesse dia muito especial em que nos lembramos com carinho de nossas mães, de todas as mães do mundo, rogando a Jesus e a Maria, a Mãe Santíssima, para que possa abençoá-las a todas nessa tarefa de todos os dias, sublime tarefa, que é a tarefa de maternar. Então fica aqui o nosso abraço carinhoso, o meu abraço especial à dona Cláudia, e a Larissa certamente também vai deixar o abraço dela, mas é com alegria que nós recebemos então nesse dia, para conversarmos justamente sobre Maria, esse sublime exemplo de maternidade para nós. Recebemos essa querida amiga, Larissa. É uma alegria tê-la aqui conosco, querida, para a gente conversar, bater um papo sobre o Evangelho, sobre essa sublime tarefa, né? A Larissa, que também é mãe, fica aqui o nosso abraço fraterno e caloroso, rogando a Jesus que abençoe. Então, seja muito bem-vinda, minha amiga. É uma alegria tê-la aqui. Bom dia a todos, bom dia, Arthur. É uma alegria enorme estar aqui com vocês, especialmente no dia de hoje, aos amigos que acompanham os estudos do Neto Paulo de Tarso, a todos aqueles que, porventura, acharam também esse link, estão aqui com a gente nessa manhã tão especial, em que tantos corações gostariam de estar pertinho, como a gente aqui, das suas mães, e pela necessidade do distanciamento social, precisam, pelos vínculos da internet, manter esse carinho, esse afago. Também o nosso abraço carinhoso a todos aqueles corações que nesse momento estão saudosos, cujas mães estão no plano espiritual. Nós imaginamos que seja uma data desafiadora, porque por mais que a gente tenha certeza da imortalidade da alma, a saudade, como dizia Chico, ela fere nos dois mundos. Então, só quem passa a experiência é que sabe. Então, nosso abraço carinhoso a todos vocês e também aqueles que têm nesse tema da maternidade alguma dificuldade, seja porque não tiveram essa referência, seja porque foi uma referência difícil, seja porque gostariam de passar pela experiência da maternidade e não tiveram essa oportunidade. São muitas as situações e nós gostaríamos muito que a nossa conversa de hoje pudesse alcançar todas essas nuances, porque sabemos que não é única a experiência da maternidade, seja como filho, seja como mãe. Então, que as nossas palavras, que a gente tenha o carisma que o Paulo tanto gostava de falar, que o Espírito Santo, através de nós, consiga alcançar todos esses corações nas suas diferentes experiências, tendo como ponto de partida a querida Maria de Nazaré. Tem muita coisa que a gente vai falar hoje da vida dela que alcança essas diferentes experiências. Então, muito obrigada, Arthur. Bom dia a todos. Então, é uma alegria, né, a gente poder estar juntos aqui nesse dia para conversarmos sobre essa proposta e aí entendê-la também no sentido mais abrangente, mais espiritual, até mesmo no sentido do maternar espiritual, né? Paulo mesmo vai dizer, ele se comparando também a uma mãe, quando ele diz que sofria novamente as dores do parto para que Cristo nascesse nos seus discípulos. Então, pensar essa tarefa de criar uma condição propícia, tanto de receptividade, como também de uma atuação espiritual que permita aquele que é o grande objetivo de todos nós enquanto espíritos, a gestação do Cristo em nós. Ou seja, pegar essa sementinha, né, o potencial crístico que todos nós recebemos, gestá-lo, desenvolvê-lo em nós para que, enfim, ele possa se expressar. E, nesse sentido, todos que virão a contribuir com esse processo em nós, inclusive nós próprios, com o nosso esforço gestacional, serão aí também nossas mães espirituais, nesse sentido de dar à luz a própria luz em nós, né? Fazer-se luz, como é a proposta central do Evangelho. Então, acho que a gente vai partindo do exemplo aí de Maria, das qualidades ou dos atributos, das características que ela soube apresentar
ter nisso um referencial para entendermos todos nós, mães no sentido mais próprio do termo, mas no sentido mais abrangente também, como convidados a estabelecer essas qualidades que em Maria são referenciais para nós, né? Assim como Jesus é modelo e guia no sentido mais abrangente de todos, Maria vai ser também um referencial que nos é dado no Evangelho, nesse sentido também, desse aspecto aí do maternário espiritual. Então, para iniciar o nosso bate-papo, a nossa reflexão, passo a bola aí à Larissa para que ela possa escolher o primeiro caminho que vamos trilhar, dentre os vários, né? São infinitas as abordagens que poderíamos trazer, ainda mais quando falamos desse espírito tão grandioso que teve a pequenina, a simples tarefa de acolher em seu seio e gestar o sublime governador espiritual do orbe. Quando a gente lembra do livro Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 30, quando André Luiz nos traz o que é o conceito da maternidade, como processo de enxertia mental. A gente fica imaginando que raízes precisam ser essas para acolher esse enxerto, né? Para acolher um enxerto dessa magnitude. Então, vamos escolher um caminho para a gente tentar abordar, ou pelo menos tocar, né, na grandiosidade desse Espírito que é Maria e do exemplo desse referencial que ele passa a ser para nós. Na obra, Arthur, A Caminho da Luz, que certamente você já estudou muitas vezes, já comentou muitas vezes, Espírito Emmanuel, eu pelo menos lendo aquela obra, eu fico assim encantada com a magnitude da tarefa e da grandiosidade de Jesus. Eu inclusive quando li essa obra, já conhecia a história de Jesus, o Novo Testamento, já tinha visto a questão de O Livro dos Espíritos, quando nos diz que Jesus é o nosso modelo e guia, mas as informações, toda aquela trajetória que está ali descrita no livro A Caminho da Luz, vai desvelando para a gente talvez um panorama mais grandioso do que eu, pelo menos, tivesse noção do acolhimento desse espírito, né, do quão irmão mais velho ele realmente é para a gente e do quanto o seu coração é capaz de receber espíritos com as mais diferentes questões para auxiliar nessa caminhada. E quando a gente lê essa grandiosidade de Jesus, uma coisa que o Emmanuel conseguiu expressar nessa obra e que eu acho muito bacana é que a gente percebe ali não um espírito purificado distante, porque como a gente não é espírito purificado, é difícil para a gente ter essa referência, né? A gente se confunde, às vezes a gente acha que o espírito é purificado, então ele não sente nada, está acontecendo ali, o bicho está pegando e ele está ali, né, anestesiado, quando em verdade um espírito purificado, vendo a experiência daquele que temos como referência, a gente vai vendo que ele sente sim, ele sente intensamente. A diferença é como que esse sentimento, que campo esse sentimento vai encontrar, né? Porque no nosso caso, existem algumas sujidades, algumas distorções, então a gente se rebela, a gente não aceita, a gente não acolhe. E aí, se Jesus é esse ser purificado, esse modelo, esse guia, e ele não está anestesiado, ele se compadece, ele é capaz de sentir conosco, né? O coração dele é capaz de sentir conosco os nossos dramas, as nossas dificuldades. Ele não fica lá olhando assim: ah, meu filho, isso daí é porque você fez isso, isso e isso. Pois assim, por que tá chorando? Tá sofrendo que Lázaro morreu? Não, chora não. Nossa, ele consegue se deslocar desse lugar. Ele, por mais ampla que seja a sua visão, por mais que ele enxergue as variáveis dos sofrimentos e o quanto a gente que se enrolou naquela trama, mas ainda assim ele consegue sentir com a gente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente olha a trajetória de Jesus no Novo Testamento e a descrição de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, o que a gente vai perceber? Que a trajetória, a história de Jesus no Novo Testamento, tudo que os seus seguidores tiveram oportunidade de anotar, é para a gente.
é referência para a gente. Porque ele, como um ser angélico, como um ser crístico, ele teria condições de fazer coisas que ele não fez. O que ele demonstrou ali, inclusive do seu nascimento até o desfecho no seu Calvário, é lição para espíritos da nossa faixa evolutiva. Porque se ele fosse dar um testemunho para seres mais elevados que a história seria diferente. Ele daria outro tipo de lição, talvez não precisasse de um sofrimento daquela natureza. Da mesma forma, Maria, a gente tem notícias, especialmente por Emmanuel, por Humberto de Campos, por Amélia Rodrigues, espíritos, que ela não estava aqui na Terra em condições como a nossa, de provas e expiações. Ela estava aqui em missão. Então, da mesma forma que tudo o que Jesus fez foi lição para a gente, para espíritos encarnados na nossa faixa etária evolutiva, poderemos também afirmar que cada passo dado por Maria, especialmente no aspecto da maternidade, é lição para espíritos encarnados na nossa faixa evolutiva. Então, um espírito com a capacidade de abarcar em seu ventre o governador espiritual do orbe teria condições de fazer muita coisa que não foi feita, que espantaria os olhos dos homens. Mas por quê? Porque ela estava ali para dar testemunho às mães da terra. Ela estava ali para cumprir uma tarefa junto ao mestre. E por que isso é tão interessante? Porque nessas diferentes experiências que nós citamos no início, de ter a experiência, pelo menos que a gente lembre, né? Porque nós temos muito mais experiências do que temos a capacidade de resgatar agora. Talvez nesse momento alguém nos assista e diga: nossa, mas esse tema é tão difícil para mim, eu não tive uma mãe abnegada. E talvez essa pessoa não se recorde que em outras experiências ela teve sim a referência de uma mãe abnegada. Mas mesmo na vida desse espírito missionário que veio receber o governador espiritual do orbe, se nós olharmos com atenção, seremos capazes de enxergar da primeira à última lição exemplos, mensagens diretas de como as mães da Terra, nas suas diferentes experiências, poderão lidar com os desafios da maternidade humana, seja a maternidade gestada, seja a maternidade gestada no coração, seja a maternidade de um trabalho, de uma obra, de um ideal. Mas na vida de Maria, na sua passagem tão singela pela terra, nós encontraremos, especialmente quando trazemos as obras espíritas, que vão ali, né, trazendo no Evangelho de Lucas, também considerado o Evangelho de Maria, depois a gente pode falar também mais sobre isso, mas o que nós já gostaríamos de dizer de início é que existem inúmeras lições e gostaríamos hoje de compartilhar apenas algumas delas, que nos servem, que a gente não veja Maria como um ser distante, porque por mais distante evolutivamente que ela esteja da gente, o que ela veio testemunhar aqui, na personalidade de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, é lição viva, real, praticável para cada um de nós nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. Nesse sentido, né, Larissa, a gente lembra até de algumas mensagens que nos são trazidas um pouco mais dos bastidores, porque Maria é mencionada algumas vezes no Evangelho, em termos de falas diretas dela, nós só temos 6 falas diretas dela, né, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, em que nós temos ali o Magnificat também, o seu cântico, em que nós temos a famosa frase, a serva do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, lá em João, capítulo 2, nas bodas de Caná, nós temos mais 2 falazinhas dela, muito pontuais, mas muito profundas em sentido espiritual. Então nós temos 6 falas diretas dela, alguns vão dizer 7, porque tem a fala muito eloquente do silêncio aos pés da cruz, em João 19. Então alguns vão dizer que essa também é uma fala muito profunda de Maria. Mas a espiritualidade, né, através aí da doutrina espírita, nos trouxe alguns outros relatos para ampliar um pouquinho
esse entendimento do que foi essa vida. A gente fica a pensar o que foi Maria lidando, né, com Jesus pequenino, qual foi essa dinâmica familiar. Recentemente eu e a Flávia, inclusive, vimos uma série muito interessante, italiana, né, acho que são 4 episódios, um Bambino di nome Gesù, que trata da infância de Jesus. Muito interessante a abordagem que eles apresentam. Claro que é uma série, né, que eles criam ali um enredo para todo aquele processo, mas é muito interessante a abordagem que eles criam ali daquela família, José, Maria e Jesus pequenino, como é que é essa dinâmica do crescimento e essa interação Maria-Jesus. Mas nas mensagens que a gente tem, por exemplo, Boa Nova, né, capítulo 2, Lázaro Redivivo também, capítulo 2, a gente vê ali Maria também, você falando aí dessa proximidade com a maternidade aqui no mundo, né? A gente vê uma Maria preocupada, por exemplo, né, com o futuro do seu filho, querendo arrumar um empregozinho ali, querendo já pensar nos estudos mais adequados para que ele pudesse se colocar. E Jesus, aí a gente vê a diferença já do Cristo, né, enquanto todos os outros espíritos, em vindo para a matéria, por mais adiantados, lidaram ali, sobretudo no início, com esse ajuste com a experiência material. O próprio Francisco de Assis, que para muitos é aquele que depois do Cristo, né, foi a maior luz assim que brilhou na Terra. Francisco de Assis teve uma dificuldade inicial para lidar ali, encontrar o seu rumo. Mas a gente vê ali no Boa Nova, capítulo 2, um Jesus com 12 anos falando assim: mãe, né, o que esperas de mim? Então, assim, a gente vê uma Maria com preocupação, né, assim, maternal, com a preocupação de toda mãe. Claro, a sublimidade desse espírito, mas que, como você disse, ali tinha uma tarefa também de apresentar nortes, referenciais, tanto para esse gestar mais propriamente, né, como para esse gestar também espiritual. Esse cuidar, esse orientar e tudo mais. No Lázaro Redivivo, lá no capítulo 2, nos momentos da crucificação, desde que João a anuncia, a avisa da prisão, nós vemos Maria naquela luta entre o anseio humano, que eu acho que esse é um ponto bacana da gente falar, né, esse processo de colaboração, mulher e Deus, né, a maternidade, como diz Kardec, é um meio por meio, é uma maneira por meio do qual o próprio Criador atua, velando, né, pelos seus filhos, o segredo entre a mulher e Deus, que Chico fala. Ali no Lázaro Redivivo a gente vê Maria entre o seu anseio humano e entre aquela proposta de cumpra-se a vontade divina. Né? Então a gente vê, eu acho que isso é o que muitas mães, em todos os sentidos da expressão, vão viver entre o que desejariam para os seres amados e aquilo que a vida apresenta, esse vínculo muito profundo que está criado, mas entender que há um vínculo maior ainda entre o ser amado e o ser divino. Então, assim, a gente vê uma Maria, apesar da grandeza desse espírito, sem sombra de dúvidas, para acolher essa enxertia, né, um espírito grandioso, mas que tem também esses aspectos que eu acho que muitas mães aí vão se identificar nesse caminho. Então, acho que esse é um ponto bacana da gente ir trabalhando também, ver essa Maria, entre aspas, humana, né? Nas lides humanas desse cotidiano da vida e aprendendo a lidar com essa tarefa que lhe é proposta. Eu percebo, Arthur, tanto estudando o Evangelho de Lucas, que tem muito mais detalhes, né, sobre essas passagens de Maria. Depois vamos deixar para o final a gente falar isso, que eu acho que é uma informação bastante interessante, talvez muita gente não saiba sobre o porquê dessas informações mais detalhadas no Evangelho de Lucas. E que a gente, pelo menos, qual que é a minha percepção estudando essas passagens e também estudando essas outras desveladas espiritualmente? É como se houvesse no comportamento de Maria uma repetição. Num primeiro momento, ela questiona, né? Ela fala assim, ela coloca a vontade dela para jogo, digamos assim. Então, será? Então, se a gente for pegar um primeiro momento emblemático, quando o anjo Gabriel vem falar com ela e anuncia o nascimento.
tem um primeiro momento ali, em que ela se coloca: "Olha, mas espera aí, assim, tem alguma informação aí que não está batendo, né? Como que eu não tive nada ainda com José? Como que eu vou ser mãe? Tem alguma coisa aí". Então ela não se omite. Muitas pessoas, ao observarem a trajetória de Maria, às vezes até descrevendo essa personalidade, falam como se ela fosse passiva, como se ela fosse muito frágil. Eu, pessoalmente, não enxergo essas características. Eu percebo esse movimento. Ela coloca a personalidade, ela questiona. Gente, ela estava ali diante de um anjo, né? Eu acho que se aparece um anjo, eu não tenho nem palavras. Eu acho que ele apareceria, eu não ia entender nada, ele ia falar alguma coisa. Quando ele fosse embora, talvez 2 horas depois, eu ia falar: gente, o que ele disse mesmo? Eu tinha tantas dúvidas, não perguntei nada. E ela, né, talvez essa maturidade permitisse que mesmo numa situação como essa de aparecer um anjo, ela conseguisse dialogar com o anjo, ela conseguisse colocar ali, olha, não sei como que vai ser isso. Ela fica ali, certamente, né, encantada com a situação, mas ela consegue ter voz para se colocar, o que para mim não é uma coisa simples. Quem aqui, por exemplo, já teve uma experiência em reunião mediúnica de alguma mensagem mais direta, é difícil, você parece que na hora perde a voz, você tinha tanta coisa para perguntar e de repente acabaram as dúvidas, você fica passivo, e Maria não fica passiva. Ela se coloca. Só que aí vem um outro momento que também se repete na trajetória dela. Quando ela se depara com a verdade, ela consegue colocar a vontade de Deus acima da dela. Aí essa parte é difícil. Porque colocar a nossa vontade, a gente está bastante treinado, né? Colocar a nossa vontade, até que a gente sabe. Agora, subordinar a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso anseio, especialmente no que diz respeito ao anseio em relação aos nossos filhos, a Deus, e se isso envolver uma dose de dor, aí fica difícil. E de pronto, correndo riscos, seja no momento do anúncio dessa gestação, seja nos outros momentos em que ela foi sendo avisada de que viriam experiências difíceis, de que aquele filho não era dela, era um filho, um mensageiro de Deus para o mundo. Ela tem passagem no Evangelho que diz assim: e ela foi guardando tudo aquilo no coração. Então, ela foi guardando. E quantos de nós conseguiriam guardar isso no coração sem querer brigar com a situação? Por que a gente não tem condições de receber revelações quanto à nossa vida? Porque a gente vai querer mudar as circunstâncias. Se alguém diz assim, eu vou te dar um exemplo bem concreto, Arthur. O meu pai, ele recebeu uma notícia direta de que ele passaria uma experiência difícil. Ele era casado, tinha 3 filhos e recebeu por um médium muito confiável uma notícia de que ele passaria por uma experiência difícil, que ele se resguardasse na fé, que ele estava muito afastado, que ele buscasse alguma religião para ajudá-lo nesse momento difícil. Olha que bênção você receber, né? Você está ali só na vida material e você receber esse aviso. Recebeu, né? O que meu pai fez? Isso muitos anos atrás, né? Meu pai até já desencarnou. O que meu pai fez? Entrou por aí e saiu por aqui. Falou, isso aí ele tá falando é porque eu não tô frequentando o centro espírita dele, entendeu? Conversa. Um mês depois, a esposa dele estava levando os filhos na escola, bateu o carro, desencarnou na hora. Os filhos sobreviveram, mas se machucaram. Então ele ficou viúvo, ele que estava assim super feliz no casamento, com a família, e com 3 filhos sem a mãe. Olha que experiência difícil. Qual a conclusão que o meu pai e que muitos de nós, que ele chegou e que muitos chegaríamos? Como é que é a história? Então ele sabia que eu ia perder a minha esposa e não me falou nada? E foi cobrar do médium. Brigar, bater boca. Você sabia, você não me falou, você não é meu amigo. E o médium falou, eu tive uma notícia
de que você passaria uma perda, eu não sabia quem era. E se eu soubesse, você ia fazer o quê? Você não teria como controlar. Você ia deixar todo mundo preso em casa? Alguma coisa ia acontecer. Então, aquilo que aconteceu com a Maria, a gente tem poucas condições de passar por uma experiência, seja de uma revelação direta, ou seja, daquelas confirmações que ela foi tendo sobre o calvário do seu filho, sobre o sofrimento que ele passaria, mesmo sendo um enviado de Deus, mesmo diante de toda a missão, porque ela vai guardando aquilo no coração e se submetendo à vontade de Deus. Por mais que existam momentos em que ela quer que o filho seja bem direcionado, quer que o filho siga as tradições da melhor forma, percebe o potencial do seu filho, mas quando ela, imagina, Jesus era uma criança nesse diálogo que Arthur se referiu, quando ela queria ali, né, dar um jeitinho, olha, então você percebeu esse potencial no meu filho? Então vamos lá, que tal você, né, levar ele para ter assim umas aulinhas diretas lá na sinagoga, vai ser muito bacana. E quando Jesus busca Maria e fala assim, não tenho dado testemunho da minha comunhão com meu pai, ela respeita, porque ela poderia se impor e falar, não, meu filho, não, 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 vai sim, acabou. Como a gente às vezes faz, né? Às vezes a gente não respeita também os desejos desse outro, quando esse outro tem condições já de dizer dos seus desejos. O quê? Vai fazer psicologia? Não, 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 não. A nossa família só tem engenheiro, você vai fazer engenharia. Jesus ali, como criança, ele colocou, ele era filho, e ele colocou o desejo, e por mais que antes ela colocasse o desejo dela, mas ela respeita o desejo dele. Eu não quero me adiantar, porque se deixar eu vou lá na cruz já. Mas o que eu quero dizer é que Fique à vontade, querido. em todas essas passagens, e aqui a gente vai depois aprofundar, eu já estou indo para o final, mas a gente vai voltar para o início, que tem outras coisas importantes lá. Mas mesmo no momento do Calvário, a gente vai perceber nas descrições, tanto do Evangelho quanto do livro Boa Nova, que há também esse momento em que ela, minuto a minuto, desde que João aparece, depois João volta, e ela vai tendo aquelas confirmações, e dentro dela, na conversa, porque ela se recolhe para conversar com Deus, e nessa conversa, ela primeiro coloca o desejo dela. Ela fala, mas Senhor, será? Inclusive, tem um momento lindo que ela se recorda daquela passagem com Abraão, em que Abraão precisou colocar o filho, porque ele estava muito apegado àquele filho, mas aí no minuto final, quando aquele filho seria sacrificado, Deus libera o filho do sacrifício. E ela chega a pensar nessa passagem, fala, eu acho que é isso, matei a charada. Então é uma pegadinha de Deus, é só para testar minha fidelidade. Ai, Senhor. Então, quando chegar no minuto final, ele que é tão puro, tem chance dele se salvar. Ela vai minuto a minuto, como é com o coração materno mesmo. É isso, a gente, uma mãe que passa uma experiência como essa, é impossível acreditar de início que aquilo está acontecendo. Ainda mais quando se trata de um ser puro, de um ser que não tinha nenhum equívoco que pudesse justificar aquilo. Mas até o último instante, ela está ali aguardando que aquilo se reverta. Porque às vezes a gente, Arthur, quando fala dessa aceitação da Maria, parece assim, que ela estava passando por tudo numa boa, sabe? Meu filho está sendo sacrificado, tranquila, vontade de Deus, não estou sofrendo. A gente às vezes tira esse lado humano que sente dos seres purificados. A gente acha que ser purificado é um robô que não está sentindo nada, quando não é isso que a gente está lendo. E por isso eu acho tão importante essa literatura de Humberto de Campos, como você citou no início, que vai trazendo essa humanidade, para que a gente, no nosso processo de tentar seguir os passos desses modelos, desses guias, a gente entenda que há um momento, a gente precisa identificar qual a minha vontade, qual o meu anseio, qual a minha intenção, o que, que o meu coração pede. E aí, diante daquilo que o meu coração pede, é que eu escuto qual que é a vontade de Deus, porque a resposta sempre vem. Ou aquilo que a gente deseja se confirma,
ou aquilo que a gente deseja não se confirma. E aí, esse segundo momento que a gente precisa observar o exemplo de Maria, o exemplo de Jesus e de outros seres que estão mais adiantados nas lições do que a gente, para perceber que, após colocar o seu desejo, o seu anseio, a sua vontade, a gente precisa se submeter à vontade de Deus. Então, não é a gente se anular, porque se eu não trabalho a minha vontade, se eu não trabalho esse leme, né, que vai me direcionando na vida, eu fico simplesmente passivo diante das circunstâncias. E não é isso que Deus espera de nós. Por isso que nesse exemplo de Maria, a gente vai ver esses dois momentos. Antes de passar a fala para o Arthur também comentar um pouquinho, eu queria só, para a gente voltar para o início, lembrar alguns trechinhos de uma música que provavelmente a maioria já escutou, que o Arthur com certeza ama também, que é do Tim e Vanessa, uma música maravilhosa e que fala desse momento inicial, quando eles dizem assim: Ave, ó cheia de graça, pelo Pai foste escolhida. Um anjo vem ante a humanidade, em singela maternidade. Ó Senhor, seja a tua vontade. Serva sou de todo o amor que me cabe. E é interessante nessa passagem porque se a gente fosse inclusive lendo ela separado, a gente perceberia que há o diálogo com Gabriel, existem também as respostas de Maria, né? Existe um momento em que está se falando dela, da sublimidade dessa concepção. Existe um momento em que se fala da necessidade de Jerusalém, Samaria, alegrai-vos, Galileia, Samaria, Cafarnaum. E até Jerusalém é uma música muito simbólica. Eu vi uma vez os comentários daquele que fez a letra, e é exatamente um retrato desse primeiro momento de entrega e de submissão. Quando Maria não sabia exatamente o que aconteceria, como aquilo se desenrolaria, ela recebe aquele anúncio, ela compreende, ela aceita, e a gente sabe das dificuldades que ela poderia passar a partir daquilo, porque ela poderia ser repudiada, receber a carta dela, né, de repúdio de José, ele teria direito de fazer isso, porque só quem poderia atestar o adultério da mulher era o marido. Então, se ele sabia que não tinha tido nada com ela e ela tá grávida, tem alguma coisa errada aí, né? E ela, mesmo correndo o risco de não ser compreendida, de passar por um escândalo, por uma experiência que seria muito complicada para ela, para os seus familiares, para sua mãe, ela se submete à vontade de Deus. Então, como a gente disse que traria passagens para as diferentes experiências da nossa vida, eu acho que esse é um primeiro momento que a gente podia comentar, Arthur, que é essa entrega inicial, que lá tinha um significado para aquele contexto, mas que pode ser perfeitamente aplicado nos contextos de hoje, quando muitas vezes a gravidez também não é compreendida, quando muitas vezes a mulher também se vê sozinha nessa decisão. E ali também a gente tem no exemplo de Maria, mesmo sem saber o que viria dali, esse exemplo de entrega e de submissão à vontade de Deus. Você tocou num ponto muito importante, Larissa, que é essa questão da submissão, né, da obediência à vontade divina, aos desígnios do alto. Não como um símbolo de apassivamento, pelo contrário, como um supremo ato de liberdade. Porque eu gosto de dizer que é preciso ser muito livre para ser obediente à lei divina. É o máximo ato de liberdade de um espírito. Então, quando você coloca esse primeiro momento em que ela analisa, reflete e então faz essa confissão, né, essa entrega, esse movimento de suprema submissão aos desígnios do alto, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, aí nós estamos entrando numa das características mais fundamentais que podemos aprender com Maria, no sentido de gestarmos aí em nós o Cristo.
seja, de criarmos essa condição espiritual para que a fecundação do alto, através do conhecimento superior, possa encontrar em nós a disposição devida para que o Cristo possa ser gestado. Eu acho que esse é o primeiro grande símbolo, no sentido aí dessa maternidade espiritual que nos cabe aprender com Maria. É esse ato voluntário, essa adesão consciente aos desígnios divinos. Não a simples submissão, deixar ser levado pela vida e pelas circunstâncias, mas um ato obediente, um ato livre de obediência e de entrega aos desígnios divinos. É aí, de fato, que o coração encaminha-se para a verdadeira liberdade, como nós vemos em Cristo também. Até Jesus chega a dizer no horto, né, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, até o mestre diz ali que até ele ainda tinha que fazer esse movimento de, olha, eu sou criatura, por mais que eu seja um Cristo, eu sou criatura, eu também sou teu filho, e aqui cumpra-se em mim a tua vontade. Porque isso é muito bonito. Na verdade, em toda aquela cena, e isso é assunto, nós não vamos aprofundar muito aqui, mas fica aí o gostinho, quem sabe para uma outra conversa, toda aquela cena do final ali do Evangelho, Jesus, Maria e a cruz, nós estamos reconfigurando uma cena simbólica muito fatídica de Gênesis. Adão, Eva e a árvore. A cruz é a árvore, né? Jesus é o novo Adão, dirá Paulo, e Maria é o símbolo da nova Eva. Não estamos falando de Adão e Eva pensando em homem e mulher, não é essa a ideia, são coisas muito mais profundas. Mas no fundo nós temos o quê? No jardim lá atrás, nós temos uma postura de rebeldia à vontade divina, né? Eles tinham uma orientação relativa à árvore ali, ao fruto, e escolheram ir contra a orientação. Mas na nova configuração nós temos a árvore, que é a cruz, a árvore da vida. É a mesma palavra, inclusive, em hebraico, madeiro, cruz e árvore. Nós temos o novo Adão e a nova Eva, agora numa posição completamente diferente. Se antes era a rebeldia, que é o símbolo de nós seres humanos, né, que voltamos as costas para a lei divina e sobrepomos a nossa vontade à dele, ali nós temos dois seres que em absoluto dizem, seja feita a sua vontade. Então, é aquela cena reconfigurada. A primeira, no Gênesis 1, é o projeto inacabado. Somos nós, seres humanos, ainda distantes da imagem e semelhança que nos cabe desenvolver. Na nova cena reconfigurada, que é o símbolo da redenção humana, o ápice do Evangelho, culminando na ressurreição, nós temos a cruz como árvore da vida, onde se expressa, né? Alguns vão comparar também, de maneira muito bonita, a cruz à sarça ardente que Moisés vê lá atrás. Então, o fogo do amor consumindo aquela madeira que não se consome, ali nós temos aquela expressão divina, né? Assim como Deus se manifesta na sarça ardente para Moisés, dizendo eu sou, nós temos o Cristo expressando o divino como nunca na história humana, na sarça ardente da cruz, né? Aquele amor invisível que consome sem consumir e que iluminou os séculos para todo sempre. Nós temos ali a reconfiguração da cena. Agora, ambos absolutamente fiéis e passando a ser daí por diante o exemplo que nos cabe desenvolver em nós. Maria como essa entrega consciente e o Cristo como esse ápice, esse símbolo, né, que vai nascer como fruto dessa entrega. Uma vez que eu acolho a vontade divina com essa perspectiva de Maria, né, com essa entrega de Maria, o resultado é aquele fruto, né, que é o Cristo, esse símbolo do Espírito que passa de fato a refletir o divino. Então, acho muito bonito esse ponto que você tocou, como acho que a principal característica que nos cabe aí revisitar em Maria. Isso vale para todos nós, homens, mulheres, no sentido dessa maternidade espiritual, mas também, né, para a maternidade mais lato, mais stricto sensu, digamos assim, esse esforço que cabe aí, né, à criatura entre ponderar, né, os seus caminhos, os seus anseios e também abrir espaço para esses desígnios divinos. Apenas para ler o trechinho que você lembrou aí, né,
quando ela é avisada por João de todo o processo e ela vai acompanhando, o João volta, ó, tá só piorando as coisas. E ela na esperança, ó, tá só piorando. Ela vai agarrando-se a esperança ali até o último momento, você lembrou, ela se recorda daquela cena muito fatídica, né, naquela tradição, em que Abraão é convidado a entregar Isaac, né, a quedar Isaac, que eles chamam. E Abraão vai, né, no símbolo também dessa alma fiel. É muito simbólica aquela passagem, porque no fundo Isaac ele é o símbolo do Cristo, né? Só que Isaac lá no último instante ele é salvo né, aparece um cordeiro lá que é sacrificado. Agora no caso real, digamos assim, da profecia cumprida, o cordeiro não é o cordeiro que vai, né? Então ela se lembra disso, mas enfim, ela percebe em determinado momento que ali a maternidade divina, né, haveria de conduzir os caminhos, né? A vontade dessa mãe divina e desse pai celeste eram outras e ela então cede. E é o que está escrito de maneira muito bela lá no capítulo 2 do livro Lázaro Redivivo. O título é A Escrava do Senhor ou A Serva do Senhor. E ele registra, né, então o que se passou nesse coração. Eu acho que essa é uma reflexão importante. Sim, Jesus era seu filho. Todavia, antes de tudo, era o mensageiro de Deus. A gente lembra aquilo que o Simão, querido amigo, gosta muito de falar, o detalhe da narrativa do Evangelho, quando os anjos dizem aos pastores, né, hoje vos nasceu. E ele trabalha essa ideia do verbo nascer, que geralmente nasceu o fulano, né, nasceu o ciclano. Ali eles colocam vos nasceu para vós, nasceu para, né, para a humanidade, não para você, Maria, não para vos nasceu. Então, esse filho já desapropriado, digamos assim. E eu acho que isso tem muito a ver com a tarefa aí do maternar espiritual, do maternar mesmo, gestar um ser, que é essa medida entre você cria um vínculo muito profundo, mas no fundo você está preparando esse ser para voar, né? Você tem esse vínculo que se estabelece nessa enxertia do que é a maternidade, mas a grande palavra da maternidade é renunciar, é aprender a deixar ir, a perceber que esse ser, em vindo por ti, não é teu, é da vida, da ânsia da vida. Eu lembro do texto de Khalil Gibran, que a gente vai até trazer aqui, e é seu arco para que esse ser possa voar nessa flecha para a vida. Então, ali ela lembra, ele é um mensageiro, né? E eu fui o canal, mas a mensagem voa para alcançar os seus desígnios. Ela possuía desejos humanos, mas o Supremo Senhor guardava eternos e insondáveis desígnios. O carinho materno poderia sofrer. Então, aqui talvez lembrando aquilo que ela ouve lá no início de Simeão. Uma espada trespassará o teu coração. Então, a renúncia, o maternar espiritual ou o stricto sensu, ele tem muito de aprender a lidar com essa espada, com esse coração que vai ser ralado, desse coração que vai ser ferido, mas que dessas feridas nasce vida, se a criatura souber ressignificar isso, né? Então ela lembra muito provavelmente da fala de Simeão, para que dessa vida que está vindo por ti possa nascer vida abundante, uma espada vai trespassar o teu coração. E ele prossegue, né? Poderia... Oi? Só um adendo antes de você concluir esse texto, tem um professor meu da faculdade que ele falava muito uma frase que eu nunca esqueci. Ele dizia assim: a maternidade é um compromisso com a eternidade. Sim. E ele nem era espiritualista, mas é muito real, e quando a gente pensa no aspecto espiritual, é ainda mais profunda essa frase. Porque, como eu disse no início, né, isso que Maria estava testemunhando nessa passagem que você está lendo, é lição para a gente aqui. Porque quantas e quantas mães, por mais que tenham se esforçado, por mais que tenham amado, muitas vezes têm essa espada
trespassando o seu coração, não por um filho inocente, mas às vezes por Sim. um filho que se desvirtua do caminho e que por mais que ela tente reconduzi-lo, aquilo está fora do seu alcance. Quantas e quantas vezes em reuniões mediúnicas, as que mais me emocionaram na vida foram exatamente aquelas em que os espíritos mais revoltados, às vezes aqueles que estavam ali semana a semana ameaçando a gente, eu estou acompanhando vocês, eu vou fazer, eu vou acontecer, e eu inclusive morria de medo, jovem na época, e falava, ai meu Deus do céu, passava a semana, eu pensava, vai, aquele espírito deve estar me acompanhando aqui. Aqueles assim mais difíceis, mais relutantes, muitos dos quais sofreram nas mãos de pessoas em nome de Jesus, então qualquer obra a favor de Jesus estavam ali relutando. E de repente, quando a espiritualidade tinha a oportunidade de trazer por outro médium, a mãe ou alguma das mães que aquele espírito já teve e que exerceu verdadeiramente a maternidade, uma vez eu me recordo, a mãe começou a cantar uma música e era em outro idioma que eu não conseguia nem entender o que ela estava cantando, mas eu entendi que era uma cantiga de ninar. E aquele espírito que você conseguia quase enxergar camadas e camadas, sabe? Uma cristalização no ódio, na revolta. Eu não sou médium vidente nem nada, mas era tão recrudescente aquilo que você quase percebia que tinha algo impenetrável ali. E quando ele começou a escutar aquela música, gente, a gente não sabe nem que encarnação foi aquela, né? Se foi a última, a penúltima. O fato é que aquilo ficou arquivado de uma forma que aquele espírito tão recalcitrante, eu quase podia ver as camadas descascando assim. E parecia que ele estava assim, sabe? Aquele ferro que num fogo ali bem começa a amolecer. E de repente ele começou a chorar, 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 desesperadamente. E aquele foi o espacinho que a espiritualidade conseguiu abrir para alcançar. Por quê? Olha, você não tem noção a quantidade de reunião e olha a doutrinação, o doutrinador já estava assim, ó, semana após semana, e era o mesmo espírito. E foi exatamente essa experiência da maternidade que estava arquivada ali. Provavelmente ele nem lembrava, mas aquilo veio à tona. Então, é um compromisso com a eternidade. E por isso a necessidade de Maria, tanto pelos aspectos, né, de cumprimento de profecia, os aspectos mais históricos, mas também para esse testemunho tão atual, porque sabemos que essa experiência da maternidade pode também ser muito desafiadora. Não necessariamente vai ter um final feliz, como na história do Calvário. O final feliz vem com a ressurreição, mas o momento do Calvário é muito triste, é muito desesperador. Alguém até comentou aqui que só de lembrar já sente uma dor. Eu também. Essa semana, relendo esse livro até bastante interessante para indicar para vocês, porque traz uma compilação de várias dessas passagens que estamos conversando aqui, do Boa Nova, do Lázaro Redivivo, do Evangelho de Lucas, de poemas, que esse daqui foi organizado pelo Edson Carneiro. E só de ler, só de entrar nessa atmosfera, eu passei a semana chorando aqui. Falei, ai meu Deus, tomara que meu olho não fique inchado lá na hora do vídeo, porque chorei horrores. Então, você pode continuar a leitura, mas eu queria só fazer esse parêntese. Não, um ótimo parênteses, querida, falar justamente dessa espada, dessa cruz, né? Porque a espada, Emmanuel mesmo vai dizer que a cruz ela é o símbolo de uma espada, né? Fincada no solo, ou seja, no solo da própria alma, que esse maternário espiritual vai exigir, e como não nos lembrarmos, por exemplo, as obras de André Luiz, Matilde, né? 5 séculos, 4, 5 séculos, carregando essa espada trespassada no coração, porque outro ponto importante que você trabalhou, às vezes a gente vai tendo um entendimento assim, isso na verdade gera muitas polêmicas, né? Se anjos choram ou não, se o anjo sofre ou não, e muitos criticam as obras do Chico às vezes porque lá aparece Ismael, né, Jesus, chorando e tal. Assim, a gente lembra do próprio encontro de Eurípides, né, quando ele vê o Cristo chorando, e o Cristo chorou enquanto encarnado, né?
Assim, a gente acha que às vezes a sublimação espiritual, o espírito puro, ele vai se converter num bloco ali maciço, né, de gelo. Não, é porque a lei é assim, e ele tá, essa é a consequência da lei divina, e é isso aí mesmo, e um dia ele vai chegar aqui, mas grau máximo de identificação com o amor divino significa também grau máximo de identificação com as dores humanas. Então, pensa numa corda, numa harpa, que assim como ela é tão sutil para vibrar nas carícias, pelas carícias do sopro divino, ela é também tão sutil para vibrar com as dores humanas. É claro que, aí a gente fala, então o espírito nunca vai ser feliz, né, na condição do espírito puro. Nós estamos falando de outra coisa. Essa felicidade deles, essa paz, a harmonia deles, ela nunca se rompe, porque eles estão conectados com o divino. Mas isso não significa dizer que não há sensibilidade. Né? Que não há sensibilidade. Então, Eurípides chega e vê o Cristo chorando. Por quê? Não pela ignorância, por aqueles chorando, sobretudo, por aqueles que já teriam bases e que ainda assim relutam. Como uma mãe sofre quando vê o filho que já foi informado, que já recebeu muitos recursos da vida e segue escolhendo esses caminhos dolorosos, né? Matilde, mesmo exemplo, um filho que estava no seio do cristianismo, que veio junto com ela naquela encarnação, há 5 séculos atrás, para trabalhar pelo Cristo, mas que optou por um caminho escuro. Então, essa é a cruz, que é o que a gente vê Jesus, né, no Evangelho, nos momentos mais marcantes, os momentos que ele chora. Qual é o momento que ele chora? Ele chega em Jerusalém. Ele olha Jerusalém e fala assim, olha, essa é uma fala muito bonita. Jerusalém, Jerusalém, a que matas os profetas que eu te envio, quantas vezes eu não quis reunir os teus filhos como uma galinha faz com seus pintinhos debaixo das asas e não quiseste. Ali é Jesus mãe, falando assim, eu como galinha, né, materna, esse espírito materno, quantas vezes eu não tenho querido juntar os pintinhos debaixo das minhas asas. Jerusalém ali é um símbolo da humanidade, naturalmente, mas também daquele povo, daquele grupamento que havia recebido tanto da primeira revelação e em que relutava, né, em cumprir ali o papel que lhe cabia. O outro momento que ele chora, na morte de Lázaro. Não tanto por Lázaro, porque ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que Lázaro não estava morto, né, como nós entendemos e tal. Ele chora, se a gente olhar no Evangelho, pela dor das pessoas em relação a Lázaro. Como a dizer assim, nossa, né, olha a visão de vida que há nesses corações ainda, olha a estreiteza, né, assim, como aquela a vida é tão mais do que isso, mas esses corações ainda estão nessa visão, então é aquela dor, aquela lágrima da compaixão, né? De ver quantas nossas dores são grandes porque a gente ainda não ou foge ou não acessa essa grandiosidade da vida, como a gente multiplica as nossas dores, enfim. Então esse é um aspecto importante. Subir nos degraus da escala espírita, claro que representa mais consciência, mais entendimento. O espírito desse nunca vai cair no desespero, nunca vai cair na desesperança, mas isso não significa impassibilidade, né? Então, uma mãe, a gente vê isso na obra de André Luiz, uma mãe como Matilde, um espírito já, né, adiantado, mas que carregava essa cruz, trespassava, Maria mesmo, a mãe de André Luiz, que está ali num estágio mais adiantado, Cipriana, são corações já trabalhados, mas que lidam com essa espada. E na nossa escala aqui mais humana, né, mais terrena ainda, que não estamos ainda nessas esferas, também lidaremos com as nossas cruzes. Né? Tanto essa cruz da renúncia mesmo, de aprender a deixar ir, como essa cruz de muitas vezes ter de ver os rebentos da alma, né, seja pelos laços consanguíneos ou filhos da alma mesmo, escolhendo caminhos que vão representar aí essa ferida no coração. Então, só concluindo aqui o que ele diz, né? O carinho materno poderia sofrer, contudo, a vontade celeste regozijava-se. Poderia haver lágrimas em seus olhos, mas brilhariam festas de vitória no reino de Deus.
suplicara aparentemente em vão, porque ela vinha fazendo preces, né, todo esse tempo para que Deus intervisse, fizesse alguma coisa, né, pelo seu filho. Suplicara aparentemente em vão, porquanto certo o Todo-Poderoso atendera ali os fogos, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Então, acho que está aqui um core, né, um núcleo do maternar, o aprender a renunciar e a lidar com essa cruz, com esse deixar ir, apenas para a gente fazer uma ponte, né, lembrando essa definição muito bela que você trouxe, do compromisso com a eternidade. Eu me lembro do texto de Khalil Gibran, no Profeta, sobre os filhos, que eu acho que é uma das mais belas definições do que é esse aprender a deixar a vontade divina conduzir, né? Esses que vieram por nós, que receberam o nosso amparo, o nosso gestar espiritual, corporal, mas que são flechas da vida, que precisam ir. Então está lá no livro O Profeta, no capítulo que ele trata sobre as crianças. E aí ele diz, né, depois uma mulher que trazia uma criança ao colo disse, fala-nos das crianças. E ele respondeu, os vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da vida, que anseia por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora estejam convosco, não vos pertencem. Podeis dar-lhes o vosso amor, mas não os vossos pensamentos, pois eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar os seus corpos, mas não as suas almas, pois as suas almas vivem na casa do amanhã. Olha o compromisso com a eternidade. Suas almas vivem na casa do amanhã, que vós não podereis visitar, nem em sonhos. Podereis tentar ser como eles, mas não tenteis torná-los como vós. Pois a vida não anda para trás, nem se detém no ontem. Vós sois os arcos de onde os vossos filhos, quais flechas vivas, serão lançados. O arqueiro vê o sinal no caminho do infinito e ele, com o seu poder, faz com que as suas flechas partam rápidas e cheguem longe. Que a vossa inflexão, ou seja, que a vossa capacidade de dobrar, dessa flexibilidade, né? Que a vossa inflexão na mão do arqueiro seja para alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, também ama o arco que se mantém estável. Então, Deus como arqueiro, o arco como, no caso aí, o maternar, né, as mães, e a flecha como os filhos espirituais que precisam seguir para essa ânsia do amanhã da vida por si mesmo. Então, acho que a gente poderia conversar um pouquinho sobre essa difícil tarefa de aprender a deixar ir, a renunciar e lidar com essa cruz, que é uma espada, né, também do maternar em sentido espiritual. Duas coisas nesse aspecto, né? Porque existe o deixar ir no sentido do filho se desenvolver, do filho crescer, no âmbito material, né? Na trajetória de uma existência, que já é bastante desafiador. E quando a gente olha a trajetória da Maria, você imagina você poder receber um ser como Jesus no seu ventre, ter essa experiência de coabitação em que vocês estavam ali juntos, mas você vai recebendo avisos de que, olha, ele não vai ficar embaixo das suas asas. Ele vai para o mundo, mas assim, é para o mundo mesmo. Porque, em geral, todos os filhos vão para o mundo. Mas existe um mundo que pode ser vizinho e existe um mundo mais distante, né? Isso. E para os pais, a minha mãe sempre falou isso, eu não entendia direito. Eu sempre fui muito independente, muito para o mundo, e minha mãe sempre querendo todo mundo ali pertinho e não sei o quê. E eu falava assim: eu não vou ser uma mãe assim. Mentira, até hoje está respingando aqui em mim as coisas que um dia eu falei, porque tem experiências na vida que a gente não tem como prever a nossa reação, né? Racionalmente você acha que vai ser de um jeito. Depois que você passa a experiência, inclusive fisicamente, você não sabe, é outra coisa. Então, nossa, eu que no meu primeiro dia de aula dei tchau para minha mãe,
No primeiro dia de aula da Marina, quase não dormi de noite, e se ela se sentir abandonada, e como vai ser isso? E aí, depois que ela se desenrolou tudo super bem na escola, eu voltei para casa achando aquilo muito estranho, uma sensação de vazio. Então, há essa experiência que gradativamente vai se intensificando e que, como mães da Terra, a gente precisa trabalhar isso. Inclusive, para que o nosso filho consiga fazer o que ele veio fazer, se desenvolver o mais plenamente possível, nós precisamos fazer esse movimento. Na psicologia, a gente costuma dizer, na psicologia sistêmica, que a mãe, psiquicamente para a criança, ela é a vida. E o pai é o convite para o mundo. Só que essa vida, né, a mãe, ela também precisa dar espaço, seja o pai fisiológico, ou seja, para alguém que ocupe esse lugar, que às vezes é o pai, às vezes é uma outra figura, às vezes é o próprio trabalho da mãe, mas é importante que chegue um terceiro e que convide essa criança para o mundo, para a vida, porque tem um momento de simbiose. Tem um momento em que a criança acha que ela é uma extensão da mãe e a mãe emocionalmente também acha que a criança é uma extensão dela. E não quer esse momento, isso é importante porque o ego da criança ainda não está formado. Só que tem um momento posterior em que um terceiro precisa ajudar a criança e a mãe a sair dessa simbiose para que a criança consolide a formação da sua personalidade, para que ela tenha os seus próprios anseios, os seus próprios desejos, as suas próprias buscas. E como mãe, é importante a gente ter consciência disso para permitir, porque existem casos, inclusive, de possíveis transtornos futuros, que tem sempre uma questão espiritual, juntamente com esse contexto familiar, em que a mãe não consegue cortar esse cordão umbilical. E aí essa simbiose permanece. E essa criança pode ter dificuldades de se encontrar no mundo, de se ajustar socialmente, porque ela está muito acostumada a estar ancorada, a estar apoiada nessa mãe. Então, isso é um super desafio. A gente, como mãe, sempre acha que a gente sabe mais, que a gente vai fazer melhor, que a gente, mas é importante deixar que a criança, aos pouquinhos, dê os seus pequenos voos. Isso é um ponto bastante importante. Outro ponto importante, e que, assim, eu peço muito a Deus que essa encarnação não me teste nesse aspecto, porque eu admiro muito várias mães que eu conheço pessoalmente, uma delas até mandou uma mensagem aqui, tem outras também muito queridas, um abraço profundo a todas elas, mas que aceitaram, porque eu tenho certeza que essas, principalmente que eu conheço, foi um convite espiritual e elas aceitaram antes de vir, já vieram preparadas para passar a experiência de deixar o filho seguir mais do plano espiritual, de deixar que ele continue não só o desenvolvimento material, mas alguma necessidade especial de um retorno antes do previsto. E eu acho esse tema, Arthur, tão importante, porque quando a gente diz que a doutrina espírita é o consolador prometido, não é para a gente pegar o consolo e tacar na cabeça da pessoa. E às vezes a gente faz isso, tá? É. Incluindo todo mundo aqui para ficar mais fácil, né? Para não apontar dedos. Por quê? Porque às vezes, diante de uma experiência dessa, de uma mãe, por exemplo, que se afasta do filho por conta da desencarnação precoce, a pessoa, o espiritismo é consolador prometido. Então, ó, o seu filho deve ter feito alguma coisa, você fez não sei o quê, e vocês têm um passado. Gente, que parte do que é consolação nós não estamos entendendo? Esclarecimento é uma coisa que depende do momento certo para esclarecer. Senão, a gente pega um diamante e joga na pessoa, ao invés de entregar como uma pedra preciosa. Eu não sei se alguém já passou a experiência de ir no velório de uma mãe, na verdade, o velório de um filho, na companhia da mãe. Olha que situação. Eu só fui em um velório na minha vida, e foi esse. De estar no velório de um filho ao lado da mãe.
foi a experiência mais difícil que eu passei. Imagina para ela, que era a mãe. E ela pediu que eu fosse junto com ela, não é uma pessoa espírita, é uma pessoa espiritualista, mas porque ela achava que nem tinha condições de estar lá, mas queria estar, e ela queria alguém que a ajudasse, que a apoiasse. E quando eu estava ali, eu pensei muito, o que eu poderia dizer? E eu só me recordava sempre do Chico, naquela situação em que uma mãe que passa essa experiência, e foi algo, ele encontrou muitas que passaram essa experiência, mas foi algo muito trágico, muito complicado, e ele não tendo o que dizer, ele apenas abraçou aquela mãe e chorou junto com ela. Então, o fato da gente ser espírita e da gente ter certas informações reveladas pela doutrina espírita, não quer dizer que a gente precisa sair atirando informação quando a gente nem foi chamado. Então, se você está com alguém que está passando por essa experiência, às vezes o maior consolo que você pode ofertar àquela pessoa é o silêncio, é um abraço, é a companhia. Quando o João, tão jovem, estava ali ao lado da Maria, será que ele estava lá? Não, Maria, mas olha só, ele reuniu a gente, ele avisou que isso ia acontecer, é isso mesmo, dando um monte de explicação. Ele estava ali fazendo companhia quando tantos fugiram, tantos se amedrontaram, tantos não tiveram coragem de estar ali diante do Calvário, e a maioria que ali estava era de mulheres, diante de tantos que foram assistidos, que foram curados por ele. João, o maior consolo e o maior testemunho que João Evangelista deu foi permanecer ao lado de Maria. Então eu queria aproveitar essa deixa para que, enquanto espíritas, a gente também refletisse sobre isso, sobre os trabalhadores das casas espíritas que passam pela experiência, seja com filhos, seja com familiares, que a gente não simplifique a situação, porque quem sabe o que está passando é a pessoa, que a gente não minimize o sofrimento do outro, a gente não tem como dimensionar a dor do outro, e a pessoa pode ter todo o esclarecimento, inclusive, sobre a vida espiritual, e emocionalmente pode estar doendo muito. E ela pode não precisar, naquele momento, de palavras, de doutrinação, mas de um abraço, de ser escutada, porque esse movimento de falar, de colocar para fora o que está difícil, já é um movimento terapêutico, mesmo que a gente não tenha nada a dizer, mesmo que a gente não tenha nenhuma formação nessa área, isso já é uma ajuda enorme, que nos fortalece, que nos une, e que, mais uma vez, a gente encontra na trajetória de Maria este exemplo de que, ao momento de falar, ao momento de pregar, ao momento de esclarecer, também é o momento de silenciar, de permanecer ao lado, de dar um testemunho de afetividade. E eu acho que no nosso movimento, né, é importante a gente olhar para dentro, no movimento, talvez em alguns momentos falte isso. Falte a gente perceber quando cabe esclarecer e quando cabe apenas acolher, consolar, dar ali, né, emprestar o nosso ouvido para que a pessoa fique à vontade para o que ela precisar. Porque só sabe realmente a dor quem está passando por ela. Tem um autor que diz assim: sabe qual que é a maior dor? A sua. Por que é que você está sentindo? A dor do outro, eu posso imaginar, mas na prática, eu não sei. Então, se eu não sei, que eu tenho humildade, né, de aceitar esse não saber. Por mais que a dor de João Evangelista fosse grande, ele sabia que a dor de Maria era diferente. Era de um lugar diferente essa dor. Então, ele aceitou o seu lugar de filho querido, se resguardou e permaneceu a postos para o que ela precisasse. E é um aspecto bonito, né? Pensando até nesse processo do lidar, então, ali com a partida, nesse sentido também, que Maria se configura também como referencial, como um aprendizado para nós, né? Especialmente para as mães nesse sentido, de como ela também foi trabalhando isso. E há um outro texto de Humberto de Campos, também no Lázaro Redivivo, cujo título é justamente Mãe,
lá no capítulo 12 dessa vez, em que ele traz um aspecto interessante, justamente para exaltar também esse laço, que uma vez estabelecido, ele precisa ser flexível para deixar isso, mas que não se rompe jamais, jamais, né? Então ele vai falar assim, é bonita essa mensagem, porque ele fala do pós a partida de Jesus, como que quase todos os colaboradores precisaram do auxílio direto dos sentidos para, digamos assim, se como eu posso dizer, se convencerem da realidade da vida imortal e acessarem essa presença de Jesus que seguia com eles. Então ele fala que os discípulos precisaram que Jesus visitasse eles ali, a Madalena, Jesus, né, criou ali toda uma ambiência para que ela pudesse vê-lo, e ela até o confunde com o jardineiro. Depois as outras que foram visitar, a Maria, mãe de Tiago, Maria de Cleófas, né, e outras que foram visitar, João e Pedro vão correndo lá. Depois Jesus aparece para os discípulos naquele ambiente mais fechado. Depois ele vai buscar Paulo, né, Saulo à época ainda, Ananias, que vacila em visitar Saulo, ele vai lá e manda. Então, ele vai tecendo esses momentos pós-partida de Jesus, mostrando que todos eles ainda precisaram meio que da contribuição dos sentidos, para poderem convencer-se, consolidar essa imortalidade neles. Mas houve um espírito, diz ele, que prescindiu de tudo isso. Justamente porque buscou esse laço profundo, né, que se estabelece nessa enxertia da maternidade, soube acessar esse íntimo ali na introspecção. Você frisou um versículo lá atrás que é muito interessante, que se repete 2 vezes no Evangelho de Lucas, que é: guardava todas essas coisas no seu coração. Né? Então, essa maternidade, como esse buscar aí o coração, como esse screen, esse santuário da mãe, onde ela entra em contato com o divino, para ter forças e recursos para essa sublime tarefa de co-criar e de conduzir com Deus uma alma. O segredo que Chico fala entre Deus e as mães. E ela ia guardando tudo isso nesse segredo, né? Que, ainda que ela falasse, a gente não compreenderia. Daí a ideia de guardar, porque é uma coisa que é só entre o espírito e Deus mesmo. E como você disse, a gente precisa aprender a compreender, a amparar muitas vezes com silêncio, com a compreensão, com o ombro amigo. Mas ela, buscando então esses segredos do seu coração, é bonita a maneira como Humberto Campos descreve. Ele diz assim: houve, contudo, alguém que dispensou todos os toques e associações mentais, né? Tomé precisou tocar ali para... Não, Jesus está vivo, prossegue vivo. Vozes e visões. Então ela dispensou tudo isso. Foi Maria, sua divina mãe. O filho bem-amado vivia eternamente no infinito mundo do seu coração. Seu olhar contemplava-o através de todas as estrelas do céu e encontrava-lhe o hálito perfumado em todas as flores da terra. A voz dele vibrava em sua alma, e para compreender-lhe a sobrevivência bastava penetrar o iluminado santuário de si mesma. Ou seja, esse vínculo, embora flexível, é indestrutível, o do amor. Seu filho, seu amor e sua vida poderia acaso morrer? E embora a saudade angustiosa, consagrou-se à fé no reencontro espiritual, no plano divino, sem lágrimas, sem sombras e sem morte. Então, olha que exemplo bonito, né? Dessa mãe que então volta-se para si e, buscando mais do que raciocinar, ela sente o filho. Por acaso esse ser amado poderia morrer? Por acaso esse vínculo não está aqui? Então ela busca nesse santuário essa força, essa sustentação para lidar com esse momento e para sentir realmente, né, essa vida em espírito. Então acho que nesse sentido Maria também é esse exemplo de resiliência, né, de força, de buscar aí o santuário interior nos momentos mais desafiadores da vida, no contato com o divino, para mais do que raciocinar. Eu acho que essa é a grande beleza, é sentir. O grande convite em Maria é sentir. Muitas vezes sentir também a espada, mas também sentir, para além dos espinhos, as rosas que nascem das dores humanas. O Emmanuel mesmo vai dizer que muitas vezes a maternidade
eu esqueci mais ou menos a palavra, mas é mais ou menos assim um conjunto de espinhos cujas flores muitas vezes só mais tarde haveremos de encontrar ou virão a florescer. Mas é aprender a converter também esses espinhos em rosas de esperança, em rosas de fé, em rosas de transformação interior. E eu acho que esse é um aspecto bonito que a gente aprende também aí com Maria, né? Sim, e aí você já me foi me lembrando, né, seu comentário sobre a vida da Maria pós-Calvário, que é uma outra lição também grandiosa, porque a história não termina, né? A história Não. continua. Assim como a história de uma mãe que passa a experiência do afastamento, seja no plano material, que às vezes a dor é tão profunda que parece até que não vai ver nunca mais, né? Para algumas mães, o filho sair de casa é uma dor assim inenarrável. Quanto quando esse filho volta mesmo ao plano espiritual. E aí, mais uma vez, a gente vê na trajetória de Maria profundas lições para a gente nessas diferentes maternidades, até mesmo na própria paternidade, seja essa maternidade gerada ou não. Porque ela passa um momento de luto, de dor, de dificuldade. Inclusive tem um momento em que ela vai lá para Bataneia, e aí depois ela, né, passa aquele momento assim que eu imagino, suponho que muitas mães passem, de ficar um pouco perdida, né? Que lugar é esse? Como que é essa nova vida? Eu estava tão acostumada a ser mãe, a desempenhar esse papel, a ter, tá sempre pensando no filho, no que fazer, né, em como agradar, como fazer uma comida preferida, enfim. E de repente essa referência sai e fica tudo pálido, fica tudo cinza, fica tudo sem graça. Inclusive porque a Maria, naquele momento e muito antes, já não tinha o seu companheiro José, então ela passa por essa dor, por essa espada cravada no peito, de uma forma muito solitária. E aí chega a figura depois do João, que já tinha, né, recebido aquela convocação de Jesus, eis aqui a sua mãe, eis aqui o seu filho, esse cuidado de Jesus no último instante de resguardar a mãe. E aí Jesus vai chamar Maria para ir para a casinha que ele tinha, né, conseguido com a doação, toda uma preocupação de ter um lugarzinho para ela. Ele ainda fala para ela: olha, eu demorei um pouco, que eu estava tentando um lugar, não estava conseguindo. E num lugarzinho afastado em Éfeso, ele consegue uma casinha para que os dois pudessem morar, faz esse convite, ela aceita, e ali a gente pode ver como se fosse aqueles filmes que terminam uma história, parte 1, aí agora, parte 2, começa a parte 2 da trajetória de Maria. Porque até então, por mais que a gente tivesse ali nas entrelinhas do Evangelho toda a importância dela, mas ainda estava muito direcionada à sua importância como mãe de Jesus. E nessa parte 2 da história, vai acontecer, e por isso a trajetória de Maria é um exemplo para a gente, porque a gente tem a oportunidade de ver essa mesma história acontecer com muitas mães aqui da Terra, que passam esse sofrimento, que passam um momento de desajuste, de eu acho que a minha vida acabou, eu não tenho mais nada para fazer aqui, tá tudo cinza, tá tudo sem graça, que é algo natural, típico desse momento, mas que depois, né, quando ela dá a oportunidade, vivencia esse luto, mas dá a oportunidade de pegar aquele amor que estava tão direcionado para aquele filho e utilizar aquele amor, até mesmo homenageando esse filho, até mesmo trazendo diariamente a lembrança desse filho à tona, mas de direcionar esse amor não só à lembrança do filho, mas de multiplicá-lo através de ações, de atitudes, de auxílio a outros corações necessitados. Então, talvez nessa trajetória de Maria, quando na casinha de Éfeso, João vai continuar fazendo as pregações, a divulgação do Evangelho, e várias pessoas que passavam por ali vão buscar conhecê-la ou vão bater a porta pedindo auxílio, doentes, necessitados, querendo, né, saber uma história diretamente da mãe de Jesus, do Messias prometido.
E ela ali vai começar, digamos assim, uma obra social, porque ela vai começar a ajudar um, ajudar outro, daqui a pouco já vira uma referência e várias pessoas já iam buscá-la, já iam escutar as suas histórias, já iam receber a sua bênção, o seu auxílio. E essa lição eu já vi inúmeras histórias de mães, de pais que passaram por algo semelhante, de às vezes passar por uma tragédia até, de algo muito inesperado em relação à partida dos filhos. Uma vez eu li numa reportagem, por exemplo, uma mãe que o filho morreu num acidente de carro, ele estava bebendo, o carro capotou e foi algo muito trágico, inclusive envolveu outras vítimas. E ela pegou aquela dor profunda e ela falou: eu não quero que outras mães passem por isso. Se elas tiverem que perder seus filhos, que não seja dessa forma. E ela começou um trabalho educativo, esclarecendo as pessoas, contando a história do filho e falando sobre dirigir, beber. E ela parava naquelas blitz que faziam, né, para ver o teor alcoólico das pessoas. E ela ficava ali conversando, falando: olha, meu filho passou por isso. Ela passou a dedicar, isso foi tomando uma proporção gigantesca. Então, a gente olha a história da Maria e pode falar: ah, mas era Maria, né? Por isso que ela conseguiu fazer isso. Não, ela está ali mostrando, porque ela, na condição dela, ela poderia fazer muito mais. Mas ali ela quis demonstrar o que nós temos condições de fazer na nossa situação evolutiva. Então, por mais dolorosa que seja a experiência, por mais desafiadora que seja, a mensagem é: nós temos também condições de pegar essa dor, senti-la, porque faz parte sentir, não adianta negar, mas transformar essa dor também numa oportunidade de multiplicação do amor, de auxiliar outros corações. Tem tantos filhos que não têm mães, e a gente, como mãe, que às vezes está afastada dos filhos, ou os filhos cresceram, bateram asas, e talvez se isso está doendo tanto, seja um convite, uma oportunidade da vida de espargir esse amor com outros filhos, com filhos da alma, com projetos, com ideais. É importante a gente ter essa segunda parte da história, a gente ressignificar uma existência que talvez durante 30 anos estivesse direcionada para um único ser ou para dois seres e perceber que existem tantas criaturas necessitadas de amor. A gente está quase caminhando para o final, eu queria só deixar um registro, eu até comentei isso também em outra palestra, mas como foi algo que me marcou muito, eu queria também conversar sobre isso. Muitas pessoas nas últimas semanas falam comigo assim: ah, Larissa, esse negócio de quarentena, de estar em casa pensando na vida, parece que eu não estou fazendo nada do meu planejamento, parece que eu me perdi de uma forma que era para ter filho e eu não tive, era para casar e eu não casei, ou era para permanecer casado e eu já estou no quarto casamento. Muitas pessoas com essa demanda. Nesse movimento de voltar para dentro, estão revisitando o planejamento e estão meio assustadas com o que estão encontrando. E o que eu queria dizer é que é sempre tempo de recomeçar. A experiência de Maria nos traz isso também. Ela vem com uma missão grandiosa. Se ela viesse aqui à Terra só ser mãe de Jesus, não fizesse mais nada. Já não era tudo? Já não era muita coisa? Era o suficiente. Mas ela fez muito mais. Ela recomeçou a trajetória, ela se devotou a outros seres, ela deixou inúmeros exemplos, até mesmo quando ela voltou à espiritualidade, ela estava sempre, Jesus vem buscá-la e ela continua pensando nos outros, abnegada, devotada ao bem. Então, se a gente está dando conta do que planejou exatamente ou não, não tem como a gente ter certeza agora. Mas o que a gente pode ter certeza com a doutrina espírita e com o exemplo de Maria que estamos conversando hoje? Gente, é sempre tempo de tentar de novo, é sempre tempo de recomeçar. Não importa se você achou que aos 30 anos seria mãe e não foi possível de uma forma, há tantas formas de nós aceitarmos a maternidade. Não nos preocupemos com questões de tempo. Ah, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 60 anos. Que é esse tempo material diante da eternidade? Tudo que a gente
começa aqui, nada se perde, tudo continua. Como que a gente pode falar para alguém que talvez tenha hoje 15 anos e não tem referência nenhuma de amor? Se você adota essa criança com 15, esse adolescente com 15 anos, e se você tiver mais 10 anos de vida, essa pessoa receberá uma referência de 10 anos de amor. Então, que a gente não tenha medo, que a gente não se prenda a esses aspectos materiais. Se o nosso coração pede que a gente ame mais, que a gente compartilhe esse amor, que a gente recomece ainda hoje, sem tantos temores, sem tantas desculpas, sem tantas justificativas. Passo a bola para o Arthur. Muito bacana, querida, essa lembrança, e ali também em Éfeso, né, que ela vai compartilhar um pouco mais da sua história, né, abrindo seu coração para Lucas, a pedido de Paulo, que teve essa visão, então, de legar para a posteridade essa história, né, aquele momento inicial. Paulo esteve com ela em Éfeso 2 vezes, na verdade 3, depois ele passa brevemente ali, encontra ela já nas despedidas, mas ele mesmo não pôde fazer o registro, e ele então incumbe Lucas, seu filho espiritual, de fazer, e por isso essa característica tão mais íntima, né, do Evangelho de Lucas no que diz respeito à vivência de Maria, porque é o coração dessa mãe sendo aberto. Um pouquinho daquilo que ela foi guardando, que ele diz lá, foi guardando tudo aquilo, um pouquinho ela liberou. Não tudo, porque a gente talvez não tinha merecimento, e isso é um segredo dela para com Deus e para com Cristo. Mas um pouquinho, um gostinho ela deixou. Então ela compartilha essa história, justamente pensando já também nessa conceito mais abrangente de maternidade, que é o grande convite de Jesus ali para ela, que é a tarefa depois que ela vai assumir na grande seara do Cristo na terra, quando ele convida ela para ser a rainha dos anjos, e aquele convite que ele faz ali, eis aí o teu filho, ou seja, Jesus ali simbolicamente, ele convidava ela a ampliar então essa maternidade, né? A pensar essa maternidade em sentido mais abrangente, porque existem inúmeras maneiras de maternar, né? Não só fisicamente, mas zelar por alguém, dar carinho, amparar, sustentar, consolar. Tudo isso é maneira de gestar naquele coração, naquela consciência, o Cristo que precisa nascer. Então ali ela amplia e ressignifica a sua tarefa de maternidade, passando a ser a mãe dos seguidores do seu filho, passando a ser a mãe da humanidade de uma maneira mais geral, que é a tarefa que ela assume depois que Jesus vem recolhê-la para as alegrias do seu reino. Essa mãe que tem, então, estendido o seu manto de ternura, de amor, de carinho, de acolhimento para todos nós, nos convidando a repensar essas inúmeras formas de maternar, e que nos deixa também aí algumas reflexões interessantes. Eu gosto de pensar nas tarefas que ela assumiu, daquelas que a gente tem notícia, né, entre as imensas, inúmeras tarefas de um espírito desse porte, mas aquelas que a gente tem notícia, algumas, né, mais diretas, ela que, como sabemos pelo livro da Ivone, vai ter um carinho todo especial para com os nossos irmãos que deixam a vida pela dolorosa porta do suicídio, ela que vai ter todo esse carinho, esse colo maternal, às vezes aqueles espíritos que chegam no mundo espiritual mais sofridos. Jesus incumbiu ela, né? Como incumbiu ela depois de visitar Judas, ele que havia o visitado no primeiro momento, mas depois manda a mãe para recolhê-la, enfim, para que ele pudesse se recompor, né? E pudesse se reencontrar na senda dos séculos aí, em busca da sua redenção. Então Jesus reserva essa tarefa à sua mãe, como a dizer que para esses é preciso aí esse coração materno. E também, como a gente tem notícias para o nosso querido Eurípides Barçanufo, ela ou ele, que tinha um vínculo muito especial com esse espírito, como sabemos, né, ela acoberta uma das primeiras propostas educativas em sentido mais abrangente, em sentido mais espiritual que nós temos aqui nas terras do Cruzeiro, no Colégio Allan Kardec. Nós temos outras mensagens dela para Eurípides, nesse livro muito interessante, Eurípides, o Médium de Jesus. Esse vínculo é muito bonito entre esse espírito e Maria, ele que, quando ia muitas vezes expressar Maria através da mediunidade, era tal a grandeza dessa enxertia espiritual que ele não se sentia capaz, muitas vezes, digno, né, de acolher.
mas ela assume também a tarefa ali da educação, cobertando então essa proposta educativa que é também o maternar, conduzir almas, né? E ensine o evangelho do meu filho às quartas e abra um curso de astronomia para as crianças. Eu gosto sempre de lembrar, e ela assina Maria, serva de Deus, essa tarefa que ela assume também de ampliar os horizontes da infância, não só aqui na Terra, mas também dos espíritos de um modo geral, educar, transformar, burilar. O que me lembra duas falas de Maria que, ao meu ver, nesse sentido, podem ser até entendidas como falas, de certo modo, simbólicas. Nas bodas de Caná, essa mãe, então, vai ter duas falas muito propícias, duas frases bem curtinhas. A primeira delas, eles não têm mais vinho, né? Acabou o vinho está acabando. E a outra delas, fundamental, fazei tudo o que ele vos disser. E eu acho que é uma correlação entre essas duas frases e entre essas duas propostas que ela assume. Porque no caso do vinho, o vinho ali é um símbolo, né? É o símbolo da alegria, é o símbolo da esperança. Como Jesus debate ali com Pedro, né? Quando Pedro fica incomodado de Jesus ter multiplicado ali o vinho, de ter feito o vinho, Pedro vai questionar Jesus. E está lá no livro Boa Nova, capítulo 12. Jesus fala, o vinho ali é um símbolo, Simão, da esperança, da alegria do rei. E quais muitas vezes são aqueles espíritos que chegam no mundo espiritual mais sem esse vinho? Senão os nossos irmãos que partem por esse caminho, né, doloroso do suicídio. São aqueles que chegam sem o vinho da alegria, muitas vezes, da desesperança, desalentados, abatidos. Então ela foi lá assumir essa tarefa, como ela fez nas bodas de Caná. E a outra, fazei tudo o que ele vos disser. Qual o grande fundamento do evangelho, senão da educação? De alinharmos o nosso espírito às lições do mestre, que por sua vez são a vontade divina. Então, fazei tudo o que ele vos disser é a grande tarefa da educação, que essa mãe também resolve assumir com Jesus, com Eurípides, com outros espíritos, de conduzir, né, os filhos da sua alma pelos caminhos do seu filho, que é o mestre de todos nós. Então, olha que interessante, ao meu ver, essas duas falas dela representam um pouco as duas tarefas, pelo menos daquilo que temos notícia, que ela assume no mundo espiritual. Uma de amparar os que estão sem vinho, os que estão sem o vinho da alegria, aqueles a quem esse vinho mais falta, muitas vezes, né? Da esperança e tal, da confiança, da fé no porvir. Essa mãe vai, então, mais uma vez, recorrer a Jesus para que, né, possa trazer de volta para eles esse vinho da esperança e da fé. E também a tarefa educativa, quando ali, dialogando com Eurípides, escrevendo aquela mensagenzinha, ela passa a tutelar esse projeto educativo, que Eurípides finca ali um pilar, mas que é, em essência, o projeto da doutrina espírita, desde Pestalozzi, Kardec, passando por esses tantos, né, que trabalharam nessa área, Anália Franco e tantos outros que trabalharam nessa área, que deram suas vidas, a própria Corina Novellino, depois dando prosseguimento à tarefa de Eurípides na Em Sacramento. Mas esse esforço dessa mãe por conduzir os filhos da sua alma nessa maternidade universal agora pelos caminhos do seu filho, que é o grande mestre de todos nós. Então, acho que essa palavra, essa frase de Maria, ela ecoa aí, até encaminhando para o nosso encerramento, como a grande orientação. E Emmanuel vai até comentar isso no capítulo 171 do Caminho, Verdade e Vida. Fazei tudo que ele vos disser. Então, é essa mãe que segue apontando para aquele que é o caminho, né? A verdade, a vida, que por tudo que ela fez, falou, pela maneira pela qual, ou por meio da qual se portou, ela pôde ser para nós essa ponte, essa grande flecha apontando aí para Jesus como caminho de redenção. Então, acho que a gente tem muito que aprender com esse espírito, especialmente naquilo que nós conversávamos, que Larissa bem lembrou, dessa escolha consciente e livre de fazermos cada vez mais obedientes à vontade divina, porque é daí que nasce, então, o Cristo, como fruto bendito de nossa alma. Então, eu gostaria de agradecer, minha querida, por todas as reflexões que você nos trouxe, pelas ponderações, né? Gostaria de pedir que deixasse as suas palavras finais às mães, aos corações maternos, em todos os sentidos possíveis desse termo maternar, e gostaria que você deixasse aí as suas palavras finais.
Muito obrigada, Arthur, pelo convite. Foi uma alegria. Se passou 1h30 e nem parece, né? Parece que a gente começou a conversar há 20 minutos. Feliz Dia das Mães a todos os corações. Eu espero que, de alguma forma, a nossa proposta inicial de alcançar os diferentes corações, que no dia de hoje têm diferentes experiências, tenha se concretizado, que vocês não apenas tenham entendido o que a gente falou, mas tenham se sentido, de alguma forma, acolhidos. E a minha fala final, na verdade, vai ser um poema de Alta de Souza, Oh, que que eu não não podia consigo faltar, né? ficar sem, chamado Prece. E ela diz assim: estendei vossa mão bondosa e pura, Mãe querida dos fracos pecadores, aos corações dos pobres sofredores, mergulhados nos prantos da amargura. Derramai vossa luz toda esplendores, da imensidade da radiosa altura, da região ditosa da ventura, sobre a sombra dos cárceres das dores. Ó Mãe, excelsa Mãe de anjos celestes, mais amor, desse amor que já nos destes, queremos nós, em cada novo dia, vós que mudais em flores os espinhos, transformai toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes da alegria. Alta de Souza, um beijo a todos. E é isso, meus amigos, minhas amigas, a nossa gratidão mais uma vez por todos que estiveram conosco, o nosso abraço fraterno a todas as mães em todos os sentidos, para que sejam sustentadas por Deus e por essa mãe de todas as mães, na sua nobre tarefa de conduzir almas e apontá-las para o infinito, e que em todos nós possam vibrar, ressoar essas palavras que um dia Maria nos trouxe. Eis aqui os servos e as servas do Senhor. Cumpra-se em nós a tua santa vontade. Que Jesus nos abençoe e que Maria nos acolha sempre. Muita paz, meus amigos. Fiquem com Deus.